Sistema límbico, emoções e a psicologia. Há momentos em que podemos identificar o que sentimos claramente. Em outros, apenas estamos conscientes das alterações que sentimos em nosso corpo, mas não somos capazes de identificar tais sentimentos. Aí chegamos ao X da questão. O que sentimos são alterações orgânicas. Já prestou atenção em como seu corpo reage quando você está experienciando uma emoção? Taquicardia, calafrios, sudorese, formigamentos, tonturas e até falta de ar. Emoção vem do latim movere, que significa mover, pôr em movimento. É um estado do corpo. O que sentimos são condições corporais, alterações fisiológicas. As emoções são comportamentos respondentes. Darwin afirmou que as emoções possuem utilidade biológica e adaptam o indivíduo para a sobrevivência. Emoções são adaptativas e evolutivas, o que quer dizer que existe um aparato biológico envolvido na aprendizagem e na experiência das emoções. As emoções preparam, predispõem e orientam nossos comportamentos para experiências positivas e negativas. Emoções são fontes de aprendizado. Onde fica o cérebro nessa história? Potter e Silva, 2010, afirma que reconhece-se que as áreas cerebrais envolvidas no controle motivacional, cognitivo e na memória fazem conexões com diversos circuitos neurais, os quais, através dos seus neurotransmissores, promovem respostas fisiológicas que relacionam o organismo ao meio. Resumindo, as atividades de algumas estruturas cerebrais são necessárias para que as emoções ocorram. Com foco nos substratos neurológicos respondentes por nossas emoções, somos lançados ao sistema límbico e ao circuito de Papez, que respondem pelos nossos comportamentos instintivos, emoções arraigadas que geram sentimentos e pelos impulsos básicos como a sobrevivência. Paul Broca foi o primeiro a denominar o lobo límbico. Límbico é uma palavra derivada do latim limbus, que significa círculo, anel, contorno. É a região média do cérebro. Após ele, James Papez propôs a teoria do circuito e descobriu que existiam 4 estruturas envolvidas no processamento das emoções: hipotálamo, tálamo, giro cingulado, hipocampo. Estes constituem um círculo básico das emoções. MacLean chega por fim e amplia este circuito neuroanatômico e funcional, adicionando novas estruturas: a amígdala, o septo, corpos mamilares, fórnix e para-hipocampo. Ainda escreveu o que chamou de a teoria dos cérebros trinos, composto por 3 divisões, geradoras de emoções e alterações fisiológicas: o cérebro reptiliano, responsável pelos instintos básicos, movido pelo medo, perigo e sensações primitivas como fome, sede e sono. O cérebro límbico, que dita o comportamento emocional e a memória. E o cérebro neocórtex, responsável pelos processos mentais de alto nível, pelo raciocínio e pelas construções mentais complexas. Skinner, 1990, explica que a fisiologia nos diz como o corpo funciona. A ciência da variação e seleção nos diz porque ele é um corpo que trabalha desta maneira. Emoção é, então, comportamento respondente, portanto, é reflexo inato. Segundo Barreto, Potter e Silva, 2010, as informações do meio percorrem um trajeto determinado até o cérebro e são processadas. Direcionam-se para as estruturas límbicas pelo circuito de Papez para adquirir significâncias emocionais.
dirigindo-se assim continuamente para regiões específicas do córtex cerebral. Isso permite que sejam tomadas decisões e desencadeadas ações. Processos relacionados à autonomia. Função está geralmente dependente do córtex frontal e pré-frontal. Com tudo isso, fica claro que a neurociência pode explicar os aspectos biológicos das emoções. Mas o que é emoção? Ela não explica, pois é uma questão puramente fisiológica. Ninguém percebe um sentimento igualmente, nem responderá fisiologicamente da mesma forma. Afinal, cada organismo é único e carrega sua própria história fisiológica e ontogênica. Psicologia e sistema límbico. As emoções afetam as pessoas como um todo. Interferem em tudo o que fazem, no ambiente onde as sentem e ainda nas suas relações. É importante atentar ao que é sentido, ao que se faz diante do que é sentido e a que o organismo sofre diante do que é sentido. Emoções só são acessíveis à pessoa que sente. São geradoras de sentimentos profundos, são causas de respostas fisiológicas e comportamentais diversas. São causas até de psicopatologias e patologias físicas ou psicossomáticas. Só se pode adentrar o universo das emoções caso o indivíduo fale sobre o que está sentindo. Para cada pessoa há variações naquilo que é sentido e diante de situações em que este sentimento é gerado, pois as pessoas diferem na forma de expressar ou descrever suas emoções. Assim sendo, a psicologia não pode se contentar apenas em saber aquilo que ele está dizendo sentir, mas buscará identificar o que está levando a sentir-se daquela maneira. O que gera sensações? Por que elas estão ocorrendo? Qual a relação com seu organismo físico? Em que está sendo afetado fisicamente? Quanto maior a clareza, melhor a condição para se abrir caminhos de mudança. O conhecimento neuroanatômico e funcional é uma ferramenta indispensável para o bom desempenho do trabalho psicológico. A psicologia lida diretamente com as emoções e suas variáveis no indivíduo. O entendimento do sistema límbico, gerador das emoções e comportamentos respondentes, nos ajuda a decifrar o que acontece, como acontece, as consequências do estímulo, nos dando clareza para desenvolver a empatia, buscar soluções junto ao indivíduo que sofre, fornecendo meios para o conhecimento de si e do universo que o envolve, possíveis patologias ou psicopatologias, tudo no intuito de promover sua construção humana e social de maneira positiva.